Oi, gente, quem fala é o Dani. E eu acabei de assistir um filme agora que eu não vi pessoas comentando sobre ele, gente. Que filme que foi esse? Eu acabei de assistir e eu fiquei assim, um tempo em choque. Na verdade, ele me deixou tão impactado que durante o filme eu tive que pausar e dar uma volta, porque ele me deixou desesperado. Eu vi umas gaysinhas no Twitter comentando sobre esse filme, mas eu nem levei a sério, porque a galera fica gostando de Terrifier, gente. Como é que eu vou levar essas pessoas a sério? Mas eu assisti e eu falei, eu preciso me comentar com os indivíduos da internet. Então vamos agora comentar sobre O Observador, ou The Watcher. Watcher. Antes de eu comentar por que esse filme é incrível no âmbito do terror, tá? Eu vou comentar o que conta esse filme. Uma jovem se muda para a Romênia com seu marido. Ela é uma atriz que está repensando a carreira. Está passando por um momento ali de não estar se sentindo dentro da área. E ele foi transferido da firma para a Romênia, que é da onde ele nasceu, ele viveu parte da vida dele. E ela vai junto. E aí, eles se mudam para um apartamento, assim, que o prédio é meio muquifo, mas o apartamento é uma graça, tem um charme, assim, um shine. Eles se mudam para esse país onde ela não fala a língua, ele já é nativo, né, então ele vai guiando ela nesse processo. Só que nessa estadia solitária dela, já que ele trabalha o dia todo fora e ela fica em casa, às vezes vai bater perna na rua, ela... Nesse apartamento gigante com janelas gigantes, ela começa a perceber que está sendo observada por um vizinho que mora no edifício da frente e que a janela dá bem no apartamento dela, de baixo para cima, assim, ela consegue ver ele lá. E ele observa ela com uma frequência incômoda. Ele observa ela, mas, tipo assim, meio expediente, esse cara fica ali observando. E aí a nossa protagonista, Júlia, começa a observar as coisas na cidade e vê que está acontecendo um assassino em série. Ela, juntando os indícios, começa a achar que esse vizinho, né, praticamente câmera de vigia, talvez seja esse assassino. E ela começa a juntar Lé com Cré, assim, mas é só na cabeça dela que tá acontecendo essas ligações. O resto do mundo não tá vendo isso. Eu preciso comentar sobre os âmbitos de desespero desse filme, porque ele, em suma, ele não é um filme, assim, que tem muitos sustos, que tem grandes momentos de clímax, mas ele é um filme que ele é tenso, do começo ao final. E eu fui juntando aqui uma pequena listinha que não é completa, não coloquei tudo para não dar spoiler, mas do que me fez ficar tensionado o filme inteiro, que foi a sensação de desespero, mas é uma tensão mesmo. Eu não esperava muito, eu comecei a ver assim, porque eu vi a protagonista e eu gostei dela em Long Legs, eu achei ela legal em Corrente do Mal, e quando eu vi que esse filme tinha ela lá no Prime, eu falei, gente, eu vou assistir. E aí tem um primeiro desconforto que a direção faz a gente sentir o tempo inteiro. Que é essa protagonista que está sozinha num país que ela só conhece o marido dela. E ela às vezes tem que lidar com algumas pessoas do trabalho dele. E as pessoas, mesmo sabendo falar inglês, só conversam na língua da Romênia. E ela tá tentando aprender, mas ela não entende. E aí tem vários momentos que tem um desconforto horroroso, que é as pessoas estarem com ela na roda, conversarem em inglês, e aí mudarem de assunto na outra língua, pra excluir ela. E ela fica nitidamente desconfortável. Só que é um desconforto assim, tão chato, que o filme faz isso várias vezes, que a gente causa até uma revolta. E é proposital, dá pra ver que as pessoas estão fazendo aquilo propositalmente. E esse é um desconforto, assim, que ele às vezes é usado junto com o desespero do filme dentro das conversas. E aí é muito, gente, é muito chato. Muito chato. A hora que eu não tava desesperado, eu tava com raiva. Outra sensação que o filme trabalha super bem é a sensação de quem está sendo perseguido e observado.
E a câmera faz isso com a gente. Então tem vários momentos que a câmera é colocada em posições de que alguém está vendo de longe, entendeu? Então, como a personagem tem a sensação de que ela está sendo perseguida e observada do tempo inteiro, o tempo inteiro a câmera também é colocada, por exemplo, no cantinho da escada, na parte de cima do armário. É sempre vista de um lugar onde alguém poderia estar escondido assistindo. E é desesperador, gente. O tempo, eu não sabia se de fato... Não sei se dá pra entender, mas a câmera era colocada numa posição que dava a impressão de que ela estava sendo observada também naquele momento, só que nem sempre era. A sensação de insegurança, no caso de falta de segurança também, é muito louca. Esse filme passa-se muito. Qualquer pessoa que já viajou sozinho pra algum lugar vai assistir esse filme e vai sentir o pânico que é essa moça. Só que ela é caruda, ela é corajosa. Eu teria feito muito menos do que a Júlia, nossa protagonista aqui. Então, tem minha admiração por essa personagem. E o maior do desespero, e aqui a gente precisa debater, mesmo que você não assistiu esse filme. Quero que vocês me falem se vocês acham que eu tô maluco. Momento Bárbara Marcondes aqui, a Bárbara. Gente, casar com alguém que não acredita em você. Isso acontece. E era o maior pânico meu, era isso. Porque ela está casada com um rapaz. Tonhão. Ele é tonho. Desculpa, gente, ele é tonho. Ela casa com ele partindo do princípio que a pessoa te ama incondicionalmente. E aí ela muda pra um país que esse cara. Lá, ela vem e fala: amor, de sensação que eu tô sendo perseguida. E fui perseguida no mercado e aquele cara, ele não para de me assistir. O cara ajuda em nada, passa menos tempo com ela ainda e começa a desacreditar dela. Ela tá sozinha no país. Gente, se você casa com uma pessoa que se comporta assim, ele não te ama, ele te odeia. Aquele cara odiava ela. E o final do filme, quando vai acabando, eu tava rezando pra que acontecesse alguma coisa de ruim com ele. Gente, que cara tonho. Porra, se aquele ali, a pessoa que jura que te ama incondicionalmente, casou com você, os que te odeiam, então, meu filho. Desesperador, gente. Desesperador. Então, vou dar uma dica aqui. Você for casar com alguém, né, juntar as traças, casa alguém que acredita em você. Se você falar pra pessoa que tá vendo um jacaré no teto, que essa pessoa pelo menos vai lá dar uma olhada. Que ela não ria da sua cara e te chama de maluco. Porque tem muito homem que faz, ainda mais em relacionamento hétero, tem muito homem que descredibiliza a mulher. Isso é quase praticamente cultural nesse país. Só que isso precisa mudar. Gente, acho que a pessoa que mais me deu raiva aqui não era nem as coisas que aconteceram no filme, era esse marido dela. Porque o charme desse filme, além dos desesperos, é o seguinte: o filme inteiro a gente acompanha essa sensação com a protagonista de que ela está sendo perseguida e observada. Só que a gente não tem um indício material disso. A gente só tem a sensação e a ideia de que isso está acontecendo. Então, até o filme se desenrolar, a gente não sabe se isso é real ou se isso é uma farsa, se é só uma sensação. E aí, no final, a gente descobre se isso é ou não é. Daí traz essa clareza. Só que até isso chegar lá, a gente não sabe. Só que é horrível. Então o charme do filme é a gente carregar essa narrativa junto, observar tudo que acontece com ela enquanto ela fala isso para as pessoas e dessa sensação. E ela tentando descobrir o que é, até o desfecho que a gente descobre se é verdade ou não. Então, isso é o charme do filme, e isso é algo que poderia muito de verdade acontecer, porque é o processo de qualquer pessoa. Até a pessoa não ser assassinada, por exemplo, por alguém que ela acha que está sendo perseguida, ninguém acredita mesmo. A pessoa fala: você tá maluca. É comum. Existem pessoas, né? Aí eu falo, se você casou com alguém que te ama incondicionalmente, ou se você tem uma rede de apoio, as pessoas podem fazer algo por você a mais. Agora, se você vai casar com um tonhão, aí fica essa pensada. E outro, se o seu marido tá indo pro país e você não conhece ninguém, repense. Pelo amor de Deus, repense. Repense. Olha, todos os filmes que eu assisti que tinha isso junto, deu ruim. Talvez seja outra lição aí. O país você não conhece. Gente, a Romênia é um país gore. É um país gore. Se vocês procurarem em qualquer site
Porque a Romênia é perigosa, vocês vão ver várias coisas. É um lugar sinistro. Então, quando eu comecei a ver que eles estavam indo pra lá, eu já falei, esse filme promete horrores. E entregou horrores. E outra coisa que eu fiquei em choque é como as pessoas andam a pé do metrô numa boa, né, naquele país. Fiquei em choque. Inclusive, tem uma cena no metrô que ela me dava calafrios. Se você observar ela, se você passar na sala assim, ver ela acontecendo, você vai achar que ela tá de boa. Mas se você assiste ela, se você se coloca no lugar da protagonista, é um pânico sem fim. É um pânico. Então, nota que eu dou pra esse filme, eu dou nota 10. Foi uma experiência fora de base. Foi um terror absurdo, que não tinha capeta, que não tinha demônio, não tinha entidade. É um pânico esse filme, super bem filmado. Ele tem um desfecho excelente pro filme que está acontecendo, pra narrativa em si, ele é excelente. Não tô falando que é um final maravilhoso, mas é aquele, pra narrativa que o filme constrói, o final é excelente. E ele tem ensinamentos. Se eu desse aula de novo, se eu voltasse a dar aula, eu recomendaria esse filme. E assistiria com a galera, comentava. Eu sei que não ia poder, né? Por causa das imagens gráficas, tem uma taxa de idade, enfim, né? A educação é outro setor, a gente tá falando de filme aqui. Nota 10, gente. Recomendo muito. Quem quer um filme pra passar medo sem ver entidade. Que isso aqui é 10 vezes pior, que isso aqui podia ser baseado numa história real. Tá bom? Quem assistiu, comenta aqui embaixo. Porque a atuação da Maika estava excelente, mas a narrativa se sobressai, então até não precisava. Porque a narrativa é muito boa, mas se tivesse uma atuação meia bomba, não ia dar o shine it on, então tem que tirar o chapéu pra ela. Mas é um filme muito bom, gente. Comenta aqui quem assistiu. Se vocês forem ver, me contem. E é isso, um beijo, até breve.